Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo de Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje vocês vão acompanhar um pequeno trecho da nossa primeira aula de ECA, que vai tratar sobre os princípios, as regras gerais do Estatuto, adoção, convivência familiar e substituta e alguns outros temas relevantes. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. Um abraço! Outro ponto de bastante relevância, pessoal, esse que desperta muito interesse e também um tema de predileção aí da FGV, que é a autorização para viajar para o exterior. Importante, pessoal, não somente pelo tema em si, mas por conta da alteração legislativa extremamente recente. Temos menos de um ano aí da entrada em vigor da lei que estabelece a Política Nacional de Pessoas Desaparecidas, que traz alguma regulamentação sobre a autorização para viagem de crianças e adolescentes. Então, o que estabelece, quais são os pontos principais estabelecidos tanto por essa lei, na verdade por essa lei que gerou algumas alterações no ECA. Primeiro, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial, tá certo? Então, desacompanhados dos pais, somente mediante expressa autorização judicial. É claro, pessoal, que a questão da FGV, ela vai ser um pouco, como eu posso dizer, sofisticada. Ela vai pegar e vai falar, tá desacompanhado dos pais, mas tem uma autorização com firma reconhecida para tirar aquela dúvida. Mas nesse caso, vamos ler de novo aqui, não tem erro. Menor de 18 anos não poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização legal, tá bom? Então, ou tá com os pais os responsáveis, ou tá com autorização judicial, somente nessas hipóteses é possível viajar. Temos aqui a desnecessidade de autorização para algumas hipóteses específicas. Quais são elas? Primeiro, quando tratar-se de comarca contígua. Comarca contígua é aquela que faz a linha limítrofe ali de um município para outro, tá certo? Então é a comarca contígua, onde você não tem uma distância muito grande. Então, por exemplo, quem é aqui da região de São Paulo, é São Paulo e Guarulhos, são comarcas contíguas, tá certo? São comarcas vizinhas que não demandam uma viagem, um trajeto muito longo. Então, quando tratar-se de comarcas contígua, a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana, tá certo? Então, é o seguinte, se tiver aqui, por exemplo, para quem conhece, se não conhece, dá uma olhada no mapa, São Paulo, Guarulhos é uma comarca contígua e está no mesmo estado, estado de São Paulo. Então, São Paulo, capital, e Guarulhos, comarca contígua. Se, por exemplo, tiver em uma comarca longe, que faz divisa, por exemplo, uma cidade de São Paulo com uma cidade do Rio de Janeiro, ainda que seja cidade, uma comarca contígua, se transpor a federação, o estado, se transpor a linha limítrofe do estado, já não será mais possível, tá certo? Então, comarca contígua somente dentro da mesma unidade federativa, dentro do mesmo estado. Se passar dos limites territoriais do estado, aí já é necessária autorização. Segunda exceção, quando a criança ou adolescente for menor de 16 anos e estiver acompanhado. Muita atenção, pessoal, de ascendente ou colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Então, pessoal, quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado do ascendente, ou colateral maior, até o 3º grau, tá certo? Então, até o tio, pessoal. Primo já não é autorizado. Lembra? Vocês devem fazer lá, já devem ter feito a linha, de parentesco. Então, como é que funciona? O pai, o filho, pro pai, aqui pro tio e aqui pro primo. É o 4º grau. Então, vocês têm que ver a quantidade de linhas, isso vocês vão ver lá, ouviram em Direito Civil. Então, sempre lembrem disso. Até o 3º grau, o colateral maior pode levar um menor de 16 anos sem autorização, beleza? Outro ponto, acompanhado de pessoa maior, expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável. Aqui tem que ser uma autorização inequívoca dos pais, desde que seja expressa, beleza? Por fim, pessoal, a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder a autorização válida por 2 anos. Então, vamos supor que os pais de uma determinada criança, eles sabem que essa criança tem um parente no interior e todas as férias ele viaja para outro estado para visitar essa família, ficar com o irmão, com o tio, etc.
Então, os pais podem fazer um pedido na justiça solicitando uma autorização com um pouco mais de tempo, para não ficar a cada vez que a criança sai de férias, fazer esse pedido. Então, pode ser concedido até 2 anos aí, com base no artigo 83, parágrafo 2º do ECA. Certo? Continuando na prevenção, especificamente na autorização para viagem. Então, o artigo 88 estabelece: quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente... Veja, pessoal, exceção também, hein? A autorização ela é sempre necessária. Aqui são algumas exceções. Então, quais são elas? Estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. Aqui, naturalmente, né, acompanhado dos pais ou responsável, tranquilamente é possível viajar. 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Então, muito cuidado com aquilo que eu estava dizendo. Lá atrás, a gente viu, veja, voltando mais uma tela aqui. Veja, pessoal, nenhuma criança, aqui ó, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização do judiciário. Então, desacompanhado nem do pai, nem da mãe, nem do responsável legal, somente com autorização judicial. Beleza? Agora, se tiver só com um dos pais, né, o pai ou a mãe, ou um responsável, é possível viajar somente com um deles, desde que o outro expressamente autorize. E aqui não é decisão judicial, é uma autorização expressa com firma reconhecida. Muito cuidado, pessoal, para não confundir isso, tá certo? Se nenhum dos responsáveis estiver junto, somente autorização judicial. Se um deles estiver e o outro não, com uma autorização expressa em um documento com firma reconhecida. Beleza? Tá claro? Então, vamos avançando aqui no conteúdo, fazendo uma questão já para a gente tentar fixar esse tema, certo? Questão 2013, exame de 2014. João e Joana são pais de Mila, 9 anos, e de Letícia, 8 anos. Então, crianças aí, pessoal. João muda-se para Maringá depois do divórcio e levou sua filha mais nova para morar com ele. Então, Letícia mora atualmente com João. Nas férias escolares, Letícia quer ir ao Rio de Janeiro visitar a sua mãe, enquanto Mila deseja passar os seus dias livres com o seu pai em Maringá. Avalie as situações apresentadas a seguir e, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a afirmativa correta. Então, veja, são os pais, né, João e Joana, que têm 2 filhas diferentes. O pai foi morar em outro local e uma das filhas foi morar com ele e a outra com a mãe. E eles querem, nessas férias mencionadas, fazer justamente uma troca, que é uma inversão. Uma filha para um lado e a outra para o outro. Que estava com o pai vai para a mãe, que estava com a mãe vai para o pai. Bom, quais são os requisitos que a gente tem que observar para autorizar essas viagens de ambas as filhas? Então, vamos lá. Alternativa A. Letícia poderá viajar sem autorização judicial se a sua prima, Olivia, que tem 19 anos, aceitar acompanhá-la. Mila poderá viajar sem autorização se a sua avó, Filomena, a acompanhar. Veja, aqui, pessoal, está errado o primeiro ponto, porque sem autorização judicial, se sua prima, Olivia, de 19 anos, aceitar. Não, pessoal, a gente viu que é ou ascendente ou colateral até o 3º grau, onde aqui o primo não se enquadra, beleza? Vocês têm que ter muito claro aqui aquela linha, certo, pessoal? Então aqui, criança, então aqui, sobe para o pai, certo? Ascendente, então 1º grau. Então o pai aqui vai para o vô, certo? Ascendente aqui, na linha ascendente. Aqui vem o tio da criança. Então, 3º grau, certo? 1, 2, 3. E aqui vem o primo. 4º grau, tá certo? Tem que lembrar de fazer esse esqueminha aqui para você nunca esquecer qual é o grau de parentesco, tá bom? Então, nunca vem, por exemplo, daqui do pai para o tio. Sempre você tem que fazer a escala aqui da origem familiar, aquela pirâmide, vamos dizer assim, para você poder definir o grau de parentesco. Aqui nesse caso, a prima ela é 4º grau. E aí a gente viu lá atrás, vamos voltar lá para confirmar, que é até o 3º grau, tá certo? Ascendente, beleza, qualquer um, colateral até o 3º grau, comprovando documentalmente. Então, prima, portanto, por ser 4º grau aqui no nosso esquema, não tem autorização para viajar com a criança. Então, alternativa A, errada. Alternativa B.
Se houver prévia e expressa autorização dos pais ou responsáveis, Letícia e Mila ficam dispensadas da autorização judicial e poderão viajar desacompanhadas dentro do território nacional. Pessoal, falamos por mais de uma vez aqui, hein? Desacompanhados dos pais somente com autorização judicial, beleza? Somente com autorização judicial ou com acompanhamento dos pais. Então, nesse caso, como estão falando, sem acompanhamento dos pais, não é possível a viagem. C. Letícia poderá viajar desacompanhada dos pais por todo o território nacional se houver autorização judicial. Beleza, a autorização judicial ela supre qualquer outro tipo de autorização nesse caso, que poderá ser concedida pelo prazo de 2 anos, pessoal. Exatamente, lembra que a gente falou aquela hipótese das férias? Todas as férias viajam para o mesmo lugar? Pode o juiz conceder com base no artigo 83, parágrafo 3º. Mila não precisará de autorização judicial para ir a Maringá se seu tio José aceitar acompanhá-la. Beleza, pessoal, tranquilo também. E aqui por que o José pode e a prima não pode? Porque José está aqui, ó, é 3º grau, certo? É colateral de 3º grau e até o 3º grau é permitido. Então, primeiro, a Letícia ela pode viajar porque ela tem autorização judicial, que supre a autorização dos pais, e a Mila ela não precisa de autorização judicial porque ela está com o maior acompanhado, e esse maior ele é parente da linha colateral de 3º grau, que é autorizado pela lei. Beleza? Então a alternativa C ela está absolutamente correta aqui. Por fim, a alternativa D, para a gente eliminar, Mila poderia aproveitar a ida de sua vizinha Maria, de 23 anos, para acompanhá-la, desde que devidamente autorizada pelos seus pais, enquanto Letícia não precisaria de autorização judicial se seu padrinho, Ricardo, primo do seu pai, a acompanhasse. Absolutamente errada, pessoal. A gente viu desacompanhado dos pais somente com autorização judicial, ou com algum ascendente, ou com algum parente colateral até o 3º grau, onde aqui a vizinha, evidentemente, né, não se enquadra. De igual modo, a Letícia também precisaria sim de autorização judicial, porque o seu padrinho, que é primo do seu pai, não poderia acompanhá-lo. Beleza? Então, a alternativa C é a nossa correta, pessoal. E para a gente fechar, para memorizar, mais um. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!